irmã, estamos aqui hoje na igreja para mais uma EBD Online e eu quero convidar você neste momento para estar participando com a gente, com o coração aberto, pronto para ouvir a palavra de Deus. Hoje, com um tema especial sobre controle. Você que acha que é tão importante estar no controle de todas as coisas, hoje você vai ouvir um texto para que você possa entender o porquê nós temos a necessidade de ter o controle de todas as coisas na nossa vida e o quanto isso pode nos prejudicar a nossa relação com Deus. Eu quero convidar você que está participando agora, enquanto você escuta conosco o hino Adoração 230, eu quero que você neste momento possa estar compartilhando esse vídeo com seu amigo, com seu irmão, curtindo e deixando seu comentário. Enquanto você escuta o hino conosco 230 Adoração, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir da palavra do nosso Deus e depois do hino, nosso método devocional. Bem, querido irmão, estamos aqui então hoje na nossa EBD Online. Você ouviu um cântico tão lindo aí, 230 Adoração, né? Já compartilhou, já curtiu, deixou seu comentário. E agora nós vamos passar para o tempo da devocional, que é o tempo que nós adentramos a palavra e ouvimos aquilo que Deus tem para nós, para preparar o nosso coração para o estudo da sua palavra
nessa manhã de domingo aqui na Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler apenas o verso 1. Olha o que nos diz o texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo está aqui falando àqueles judeus que haviam se convertido e que estavam, de certa forma, voltando às práticas da lei, para achar que eles seriam salvos por praticar as práticas da lei, ou achar que haveria necessidade de fazer isso. Mas o texto se aplica também a um convite a mim e a você, para que a gente possa entender que Cristo nos libertou para a liberdade. Ou seja, nós precisamos saber que a nossa confiança plena deve estar em Jesus. E quando nós achamos que os nossos atos, que aquilo que nós fazemos é o referencial máximo da nossa relação com Deus, nós corremos um sério risco de equivocarmos. Nós devemos sim trabalhar para o Senhor, devemos dedicar a nossa vida, porque Efésios diz que nós somos salvos para as boas obras, sem dúvida, nós temos que trabalhar, mas esse trabalho ao Senhor deve ser por amor, em gratidão, honrando aquele que nos salvou e confiados que nós temos que diariamente lutar para não deixarmos que as obras substituam a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. E nesta manhã, mais uma vez, ao adentrarmos a palavra de Deus, estudarmos a sua santa palavra, nós seremos desafiados como cristãos aqui hoje pela manhã a olharmos de forma muito honesta e sincera para a palavra de Deus como referencial de fé e prática e percebemos onde estamos errando. Que nesta manhã nós possamos mais uma vez ser confrontados pela palavra de Deus e corrigir aquilo que Deus pede para nos corrigir. É uma bênção, amados irmãos, podemos ser corrigidos, podemos mudarmos a cada dia, porque isso é um processo que Deus faz na nossa vida. Então, quando nós somos confrontados pela palavra, nós estamos vivenciando essa liberdade que Deus deu, porque nós estamos deixando de viver para a carne, para o pecado, deixando de viver para as obras, dependendo da graça. E assim então, ao depender da graça, a gente serve com qualidade, a gente serve com esmero, a gente se dedica ao Senhor de todo o coração, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quero convidar você na sua casa a orar comigo, pedindo que o Espírito Santo, aquele que inspirou, que revelou as Sagradas Escrituras, possa iluminar o nosso coração nesta manhã de domingo, para que a gente possa aprender mais a palavra de Deus. Quero convidar você a estar orando comigo neste momento. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta manhã, pois sabemos que o Senhor está conosco. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu cuidado sobre as nossas vidas, que nada venha faltar para os irmãos que estão aqui hoje, que nós possamos ser inspirados pela tua palavra e aprender um pouquinho mais do Senhor nesta manhã de domingo. Que o Senhor nos ajude a crescer e a amadurecer na relação contigo, no compromisso contigo. Nos abençoe, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, eu quero convidar você então a adentrar agora ao nosso estudo desta manhã. Chegamos então, domingo de manhã, mais um estudo, escola dominical, e agradeço você de antemão que já curtiu esse vídeo, que deixou seu comentário, que já compartilhou esse vídeo. Amados irmãos, eu insisto nisso porque quanto mais compartilhamentos os nossos vídeos tiverem, tanto no YouTube quanto no Facebook, mais a mensagem vai ser espalhada, a gente pode ajudar. Às vezes você fala, eu queria tanto poder pregar o Evangelho, mas eu não sei pregar o Evangelho. Então eu tenho dois conselhos para você. Primeiro, você pode começar um discipulado com o seu pastor, com a sua igreja, para que você venha aprender a compartilhar o Evangelho. Compartilhar desse Deus que nos transformou e transforma outras pessoas. E uma segunda coisa, você pode espalhar a mensagem simplesmente clicando no compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Então, você pode sim, hoje pela manhã, já começar esse processo de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, né? E agora pela manhã, nós vamos então estudar a santa palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. E hoje, o tema que eu quero trabalhar com vocês essa manhã é esse tema aqui, ó, sob controle. Aí você vê um mundo, você vê um controle, né? E qual que é a proposta nossa nesta manhã para esse estudo? Já percebeu que nós temos a tendência, e essa tendência é quase que diária, o tempo todo, de querer ter o controle de tudo na nossa vida?
E às vezes nós sofremos porque nós perdemos esse controle e nós temos uma imensa dificuldade em compreender esse momento. Olha só, a necessidade de termos o controle. Em que lugar nós refletimos isso? Primeiro, nas relações conjugais. Percebam como os grandes conflitos que nós temos hoje entre o amor do homem à mulher e a submissão da mulher ao homem, e aqui é um assunto que a gente pode entrar muito de submissão, para que você, mulher, não fique já preocupada, o pastor vai falar sobre isso. Mas a grande dificuldade de nós se submetermos a esse projeto de Deus chamado família é o medo de perdermos o controle. Maridos e mulheres, esposas, brigam muitas vezes porque eles têm medo, porque eles perdem o controle e eles precisam ter a sensação que eles mandam, que eles estão sob o controle. E tudo que os contraria, a sua vontade, o seu querer, é perfeitamente prejudicial às relações. Uma segunda coisa, nas relações de trabalho, quantas pessoas no seu trabalho têm a tendência a querer ter o controle de tudo, a querer comandar tudo. E é interessante, como eu já tenho conversado com algumas pessoas e visto no ambiente corporativo, né? Quantas pessoas já foram mandadas embora porque muitas vezes aquele que estava superior a ela, ou ele, se sentiu ameaçado porque essa pessoa dava opiniões e opiniões muito boas. Então, porque aquela pessoa parecia uma ameaça para aquele empresário, para aquele gerente, esse gerente ou empresário manda a pessoa embora, por quê? Porque ela é uma ameaça ao controle que ele tem da equipe, do trabalho, né? Uma outra coisa, nas relações familiares, amados irmãos, quantas pessoas têm a tendência a querer comandar a família e querer que tudo saia conforme a pessoa quer. Sabe, eu já vi casos em que a mulher, ela mandava no marido, nos filhos, e ela tomava decisões pelos filhos. Ela tinha controle da família de tal forma. Mas será que isso é algo que Deus espera de nós? Será que isso não é prejudicial? Uma outra coisa, nas relações eclesiásticas, porque se nós temos essa tendência, ela se aplica também na igreja quando pessoas querem que a igreja seja o seu perfil de igreja, quando as pessoas querem que a igreja caminhe pelo que ela quer, pelo que ela acha que é certo. Então ela vai se opor a quem irá contra ela e ela precisa ter domínio. Eu conheço várias pessoas, como pastor de uma igreja, que muitas vezes está na igreja e almeja alguns cargos da igreja, não porque ela quer servir com dedicação, mas porque ela quer principalmente mandar, quer controlar e ter o controle de todas as coisas. Igrejas têm se dividido, igrejas têm se rachado, porque pessoas querem ter o controle o tempo todo. Amados irmãos, de onde vem essa necessidade? De onde vem essa necessidade que o ser humano tem de forma geral de ter o controle das coisas? De onde vem essa necessidade tamanha de querer dominar, de querer mandar, de querer estar sob o controle da sua vida o tempo todo? Para isso, eu preciso chamar você a ler comigo desta manhã, Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17, olha o que diz. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha só o que nós encontramos nesse texto. Nós encontramos aqui no meio do texto uma ordem divina dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus cria o homem à sua imagem e sua semelhança. Deus coloca o homem para cuidar do jardim, para dar nome à sua criação. Deus faz a mulher para que o homem tenha uma companheira, e ali se constitui a primeira família. E Deus dá ao homem livre-arbítrio, total escolha sobre tudo que ele tem que fazer, que ele pode fazer ali. Mas uma coisa Deus pede: que ele não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que significa essa árvore? O dia em que eles comerem seria uma prova real de que eles não queriam ser dependentes do Deus Criador. O dia que o homem e a mulher comessem desse fruto, eles estariam indicando que eles desejariam ser livres da dependência do Deus Criador. E ele diz que o dia que eles fizessem isso, certamente eles morreriam. E aqui nós encontramos uma coisa muito interessante: essa morte, biblicamente, não é uma morte imediata. É imediata no sentido do quê? Esse homem eterno se torna agora um ser mortal fisicamente, né? A gente nasce, a gente vive, a gente morre. Isso todos nós passamos. A criação de Deus não era para ser assim. Olha só o que nós encontramos, né? E por que nós encontramos no texto? E por que, ao encontrarmos nesse texto, nós vemos que nós ouvimos outras vozes
que nos levam à ideia de que nós temos que, sim, estar no controle sobre todas as coisas. Olha o que fala Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Perceba que Satanás aqui, prefigurado como a serpente, né? Falando sobre a maldade e a astúcia em levar o outro ao erro, ele vai até Eva e pergunta: olha, não foi isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nada. E aqui você encontra o diabo manipulando a palavra, como faz muitas vezes hoje, e pessoas se rendem a essas mensagens manipuladas, acreditando que estão ouvindo a Deus. Mas interessante, quando a serpente diz isso a Eva, Eva tem plena consciência do que Deus havia dito, né? Porque Eva, preste atenção, tem o quê? Um livre-arbítrio. Ela pode decidir entre fazer isso e não fazer aquilo, porque ela tem a sua livre vontade plena, como ser criado por Deus, como um homem e mulher criado, eles têm plena liberdade de escolha, eles não estão debaixo do pecado, eles não estão sob o domínio do pecado ainda, eles podem decidir perfeitamente por qualquer coisa. Prova disso é o que Eva vai falar nos versos 2 e 3, olha só. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ei, peraí, não foi isso que Deus disse. Nós podemos comer, mas Deus disse, colaborando: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Ou seja, Eva tem a plena consciência e tem condição de olhar a situação e falar: isso não é o correto a se fazer. E não foi isso que Deus disse. Deus não disse que eu não posso comer de nenhuma árvore. Ele disse que eu não posso comer dessa árvore, porque eu digo comer, certamente morrerei. E olha só como o texto continua nos versos 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, preste bem atenção nesse detalhe, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a serpente chega para Eva e coloca uma dúvida no coração dela: certamente vocês não vão morrer. Ei, peraí, a história não é bem assim. Vocês não vão morrer, mas espera aí, se vocês comerem dela, olha, vocês serão como Deus. E aqui, amados, está a grande chave da tentação. Olha só, vocês podem estar no controle das suas vidas. Vocês não precisam de um Deus sendo o Senhor de vocês. Vocês não precisam de um Deus dizendo o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer ou não. Não, ei, você como Deus é conhecedor do bem e do mal, você pode ser o seu próprio Deus. A tentação da qual nossos primeiros pais cederam foi um convite à independência do Deus Criador. Vocês não precisam de um Deus na sua vida que coloque regras, que coloque limites para você, limites que são para o nosso bem, como nós bem sabemos naquela escritura. Você pode ser o próprio Deus. Perceba como isso é arraigado, porque Tiago vai nos dizer que o pecado ele está em nosso DNA. Não é externo para dentro, mas é de dentro para fora que se manifesta o pecado. E perceba que nós constantemente refletimos essa maldade no nosso coração quando nós decidimos viver pelos nossos princípios e valores. Quando nós vemos algo na palavra que nós achamos que vai ferir a nossa liberdade, que vai ferir a nossa vontade, que vai ferir a nossa decisão, a gente se incomoda. Então a gente precisa criar um Deus de amor, um Deus que é passivo, um Deus que é paz e amor, porque aí esse Deus, em certo sentido, respeita a minha decisão. Perceba que essa tendência, essa inclinação natural nossa é fruto do pecado dos nossos primeiros pais. Para você que acha que é uma pessoa boa, que não tem pecado nenhum, perceba como a sua natureza já é influenciada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Eles foram convidados à independência de Deus. Vocês serão como Deus. Vocês podem cuidar da vida de vocês, vocês podem mandar na vida de vocês, sem que um Deus tenha a dizer o que é certo e o que é errado para vocês. Percebam claramente o convite que a serpente faz à mulher. E aquele convite que ela vai ceder, é o que faz de mim e de você hoje, vivenciar isso na prática, acreditando que nós somos mais felizes, quando nós somos respeitados nas nossas decisões, e que Deus, ainda que pareça meio duro que eu vou falar, não deve se meter nas minhas escolhas. Eu decido a minha vida,
Eu decido as minhas escolhas e Deus não deve influenciar elas. Perceba como na salvação muitas pessoas dizem isso. Deus salvou, mas a decisão é só minha. Eu escolho meu destino. A gente tem dificuldade em entregar a nossa vida e depender completamente de Deus. Mas a gente pode conversar sobre livre-arbítrio numa outra oportunidade, onde eu posso tentar um pouquinho sobre o que é livre-arbítrio. Preste atenção nessa palavra, que talvez você não conhece, mas é muito importante para a fé cristã. Livre agência, ok? Continuando aqui então, amados. Olha só o que fala Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Além disso, preste bem atenção, desejável para dela se obter o discernimento, se tornar o próprio Deus. Tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Interessante porque quando você vê essa descrição, fala que ela era desejável para se ter conhecimento, ou seja, para ter a liberdade, para eu poder ser livre. Interessante que a nossa cultura hoje, pós-moderna, eu acho que já vai ser um pós-moderna, porque aqui hoje a gente já vai cunhar um outro título, porque não é mais modernidade, mas é pós-modernidade, A nossa geração é uma geração que preza pela liberdade. A liberdade de tomar as suas próprias escolhas. Mas perceba que foi a liberdade de Adão e Eva em tomar suas próprias escolhas que tomou uma escolha equivocada em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3 eles escolhem pela independência de Deus. E as consequências disso são desastrosas para a história. Então perceba como esse desejo de estar sob o controle é fruto, é natureza caída, refletida nos nossos corações. Então, peraí, quando nós tratamos agora e abordamos o tema sob controle, nós precisamos saber até que ponto a minha desejo e meus sentimentos estar sob o controle é algo que tem glorificado a Deus ou tem exacerbado a minha natureza caída. Tá? Deixa eu continuar aqui para que a gente possa conversar. Diante do que a gente vê da independência que os nossos primeiros pais têm no Senhor Jesus, nosso Deus, o que nós acontecemos aqui? Nós encontramos duas consequências dessa decisão e um convite. Então eu quero nesse estudo hoje trabalhar duas consequências que aconteceram quando os nossos primeiros pais aceitaram o convite para ser dono da verdade, para estar sob o controle das suas vidas, recusando assim a dependência total de Deus. E qual o convite que nós recebemos diante dessas duas consequências? Vamos lá então, duas consequências. A primeira delas, que nós vamos trabalhar hoje, é o mundo disfuncional. Assim que os nossos primeiros pais negaram ao Senhor Deus, a sua dependência a Deus e caminharam pelos seus próprios princípios e valores, nós encontramos então um mundo que se tornou disfuncional. Preste bem atenção quando você diz que esse mundo é muito violência, porque Deus não faz isso, porque pessoas morrem inocentemente, porque um jovem se droga, porque uma criança atropelada, porque é estupro, porque é isso. Prestem atenção, o mundo que nós vivemos é um mundo disfuncional. Esse mundo que eu e você vive é um mundo que não era para ser assim. O projeto de Deus não era isso que você está vendo. O projeto de Deus é o escrito em Gênesis 1 e 2, a qual Deus fala, era muito bom, era harmônico, era perfeito, não havia nada que prejudicasse aquele contexto, mas é o pecado, é a decisão dos nossos primeiros pais, da independência de Deus, de ter o controle de todas as coisas, que gerou isso. E hoje, o que nós vivemos no mundo hoje é consequência das nossas decisões equivocadas, as decisões de pessoas que querem ter o domínio, que querem ter o controle de tudo. E em nome desse controle e domínio, nós vemos maldade proliferando, nós vemos guerras crescendo e tantas outras coisas vindo até mim e você em momentos como esse. Esse mundo disfuncional, perceba o que aconteceu em Gênesis 3, que talvez você nunca parou para pensar, mas que se reflete hoje na nossa vida, talvez na sua vida hoje. Olha só, a primeira coisa que acontece, nós temos uma perversão sexual. Aconteceu em Gênesis 3, olha só o que fala Gênesis 3, versículo 7. E perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aqui percebam que o homem e a mulher, eles foram criados, estavam juntos, estavam nus. Mas é depois do pecado que eles percebem a nudez um do outro. A ideia da expressão aqui é o quê? A singeleza e a pureza de uma relação foi corrompida pela independência de Deus. O estar sob o controle, pecado
ele corrompeu a sexualidade do ser humano. Por isso que você encontra hoje uma sexualidade muito mais de abusos do que de amor. Uma sexualidade que é muito mais o prazer de si mesmo, a si mesmo, usando o outro muitas vezes como objeto sexual, mas que não transmite amor, que não transmite o plano original de Deus. Perceba que, preste bem atenção, é depois da queda que você vai encontrar a poligamia, por exemplo. Ainda que em algumas culturas seja permitido, isso acontece depois da queda, porque a queda diz que o homem seria marido de uma só mulher. Então você encontra hoje orgias, práticas que não são bíblicas sexualmente, decorrente desse mundo disfuncional. Então isso que se querem dizer que é natural, que é normal, isso é um mundo disfuncional. Não é a proposta de Deus original para isso. Você quer saber como era? Leia Gênesis 1 e Gênesis 2, você vai encontrar o plano original de Deus e o que o pecado fez a partir do Gênesis 3. Uma outra coisa que você encontra: medo e insegurança. Olha só o que você fala no versículo 10 de Gênesis 3. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando o homem ele decide tomar o controle da sua vida, porque ele tinha livre-arbítrio para isso, ele então agora começa a ter medo. Então medo e insegurança que não havia então na criatura criada, porque é tudo muito harmônico, começa a existir. Então tudo que nós vemos hoje de crises, depressão, síndromes, pânico, é decorrente de um mundo instável, que todos nós, preste bem atenção, todos nós estamos suscetíveis. Então não endemonize a depressão, o síndrome do pânico, porque isso são disfunções do nosso corpo corrompido pelo pecado, ok? Eu sei algumas pessoas que querem tratar a depressão como endemoniamento, mas tome cuidado, porque depressão hoje é uma doença séria, que todos nós, incluindo nós cristãos, podemos passar, se não nos precavermos, se não nos dependermos de Deus mesmo, se não cuidarmos da nossa saúde, como deve ser feito, ok? Então perceba que esse mundo começa a ter uma disfunção sexual e também medo e insegurança. Olha só, orgulho e terceirização é uma coisa que vai acontecer também ali. Olha o que fala Gênesis 3:12. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Quando Deus chega para Adão e fala como homem da casa: Adão, o que fizeste? Ele olha para assim: ó, a culpa é da mulher, porque é ela que não ajuda, é ela que não colabora para a coisa dar certa, é ela que faz isso. Perceba quanto nós homens hoje fazemos isso, e mulheres. Porque o casamento está assim, o meu marido que não presta, é o meu marido que não faz. Aí você fala para tua amiga, fala para sua mãe, fala para sua cunhada, fala para todo mundo o mal do seu marido. Por quê? Porque ele é o problema da relação. Orgulho de terceirização, orgulho de não reconhecer que você tem erros e equívocos e terceirizar o problema dizendo que o outro é o problema, faz parte da natureza que nós temos corrompida, desse mundo disfuncional. Interessante que Deus chega para Adão e fala: o que você fez, Adão? Ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Perceba, na entrelinhas, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor deveria ter dado uma mulher um pouquinho melhor para mim, porque essa, além de errar, me induziu ao erro, a culpa é dela. Aí Deus chega para a mulher e fala: e aí, mulher, o que aconteceu? O que a mulher faz? Foi a serpente, foi Satanás. E perceba como muitos cristãos hoje gostam de jogar a culpa no diabo, porque é mais fácil culpar o diabo do que assumir os seus próprios erros. Então, o camarada vai lá, faz uma conta na loja, compra o que não deve, com o dinheiro que não tem, com o crediário que acha que tem, e aí ele não paga suas contas, e acontece o quê? A pessoa vai cobrar ele e a Satanás vai cobrando. Amados, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi uma vez, que a mulher teve a capacidade de contar que Deus livrou ela, porque a mulher das Casas Bahia ligou para ela e disse: olha, você está devendo para nós. E ela disse para a mulher o seguinte: olha, você não me cobre mais em nome de Jesus, porque eu sou um servo, uma serva de Deus. E a mulher não ligou, e ela achava que isso era um testemunho de vida. Perceba que ela associava a cobrança a Satanás fez, mas ela não percebe que comprou algo que não precisava, com o dinheiro que não tinha, com o crediário que achava que devia ter. Perceba como a gente gosta de culpar o diabo de muitas coisas na nossa vida, dizendo que o diabo está nos tentando, né? Por exemplo, o homem vai lá, cai e vai dizer: o diabo me tentou. Só que ele tem que ler de Tiago que vai nos dizer o quê? Que nós caímos pelo nosso próprio mau desejo. É nós que nos vigiamos, mas aí é o diabo que nos tenta. Então perceba que o orgulho e terceirização de não reconhecer que você tem erro e querer culpar o outro
sempre está presente. Na igreja, quem é culpado é o pastor, é a liderança, porque a gente não tem erro, a gente é perfeito, mas o pastor é errado, o pastor não nos acompanha, o pastor não dá atenção, o pastor não cede. Por quê? Porque a gente tem tendência a culpar o outro dos nossos próprios equívocos. Uma outra coisa que nós encontramos, amados, são dores. Olha só o que fala Gênesis 3,16: com sofrimento você dará à luz filhos. E aqui especificamente para a mulher, dizendo que ela teria as dores de parto, mas isso se aplica também a outras coisas na nossa vida, coisas que a gente passa como enfermidades, doenças, que a gente pode vir a contrair, decorrência de Gênesis capítulo 3, o pecado, dessa decisão por querer ter o controle, por querer ser como Deus, de não depender de alguém, mas ter a liberdade de escolha para ser como Deus, querendo ser o próprio Deus. Você encontra a disfunção sexual, a perversão sexual, o medo de segurança, o orgulho, a terceirização, as dores, e mais uma coisa, você encontra as dificuldades aqui também. Olha só o que fala Gênesis 3,17b: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, quando há essa dificuldade, o trabalho é cansativo, é desgastante, a gente tem sofrimentos, a gente tem dificuldades para ganhar o nosso pão de cada dia. Perceba que o mundo no geral, ele se torna um mundo disfuncional, um mundo que Deus não quis para os seus filhos. Ou seja, nós estamos vivenciando hoje resultados diretos daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, do pecado que mudou todas as coisas e complicou todas as coisas para a nossa vida. Uma outra coisa que nós encontramos aqui também é pragas e desastres. Olha só o que fala em pragas e desastres. Ela, a terra, né, eu pus aí, produzirá também cardos e abrolhos. E cardos e abrolhos, preste bem atenção porque isso é importante. Cardos e abrolhos aqui é uma expressão que define o quê? Pandemia, desastres naturais, pragas, terremotos, doenças, enfermidades, câncer, tudo está englobado aqui em cardos e abrolhos. Ou seja, você encontra uma disfunção. Aí você pergunta por que há tsunamis, por que há um câncer, por que pessoas são atropeladas, por que pessoas são assassinadas. Por quê? Porque Gênesis capítulo 3 nos diz que o pecado, quando entrou no mundo, ele disfuncionou tudo aquilo que Deus havia feito de bom. O pecado destruiu aquilo que era muito bom. Mas o pecado, guarde isso, o pecado foi o desejo por não depender mais de Deus, é ter independência do Deus Criador, é querer ter o controle da sua própria vida. Ainda hoje, quando eu e você quer ter o controle da nossa vida, das coisas que a gente está vivendo uma disfunção daquilo que Deus criou. Viver sem Deus, ter o controle e a liberdade que você quer, só vai fazer uma coisa: te levar para o fundo do poço. Nós devemos resgatar isso. Uma outra coisa que nós encontramos é o preço a ser pago. E olha o que fala Gênesis 3:23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Ou seja, aquele homem que tinha o jardim, que era a relação perfeita com Deus, a comunhão com Deus, onde Deus estava em perfeita harmonia com ele, agora ele é expulso do jardim, e a Bíblia fala que Deus coloca um anjo para que esse homem não possa voltar. Paulo, no Novo Testamento, vai fazer uma releitura muito perfeita do que significa isso, usando a seguinte expressão em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa interpretação que Paulo faz em Romanos 3:23 é perfeita, porque é a mesma ideia que nós encontramos em Gênesis 3:23. Agora uma separação, porque o pecado, a independência de Deus nos separou do Criador, nos levando a uma condição agora que não é a condição que Deus planejou para cada um de nós. Nós estamos separados de Deus, nós não conseguimos voltar entre Deus. Entre nós e Deus agora há um abismo intransponível, que não tem como se aproximar de Deus. Por quê? Porque esse pecado, essa independência do Deus Criador, gerou um mundo disfuncional. E agora nós precisamos pagar um preço por isso, porque todo ato tem uma consequência. Preste bem atenção: atos geram consequências. A Bíblia fala que o que você planta, você colhe. E qual é a consequência do ato que todos nós estamos envolvidos hoje? Olha o que fala Romanos 6:23, a parte A: pois o salário do pecado é a morte. Quando os nossos primeiros pais ouviram
Porque Deus havia dito, Ele disse: pois o dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente, sem dúvida alguma, morrerão. E a partir dali, a vida do homem começou a uma degradação, a morte, a doença cometendo ele, mas ainda é uma morte eterna, que é a condenação ao inferno. E para você que acha que o inferno não existe, tome cuidado. A Bíblia diz que existe, são preparados para aqueles que seguem Satanás e os seus valores e princípios. Amados irmãos, o texto diz que há um salário a ser pago, e esse salário é a morte. A nossa independência de Deus, o nosso estar sob o controle, nosso pagamento por isso é a morte eterna. Não somente a morte física, é a morte eterna, é a condenação para o inferno, onde está preparado para Satanás e os seus anjos e aqueles que seguiram os seus valores e princípios. Isso significa total separação e morte eterna. A total separação de Deus e a eterna morte que nós vamos experimentar. E eu faço duas perguntas para você então. Como vamos receber este salário? Como Deus irá castigar o pecado? A pergunta é: se há um preço a ser pago por tudo isso, como Deus vai cobrar isso de mim e de você agora? Como a gente vai ser cobrado por esse pecado, por esse comportamento? Olha só o que a Bíblia fala em Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A Bíblia está falando que Deus derrama a sua ira, o seu castigo a esse pecado. Essa decisão voluntária do homem de ser independente do Deus Criador. Essa decisão de querer ter o controle da sua vida, querer ter a liberdade de escolha, tem levado o homem a um caminho complicado. Como que Deus faz isso, amados? O texto fala que a ira de Deus é revelada. E todo o capítulo 1 de Romanos, ele vai mostrar que Deus revela a sua ira, deixando o homem viver o que ele quer viver. Deus entrega o homem às suas próprias decisões, aos seus próprios valores e princípios. Deixa o homem ter o controle da história, para que ele mesmo se destrua. Olha só o que você vai encontrar, por exemplo, nos versos 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual. De Romanos 1, verso 26. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Olha o que fala o verso 28. Deus entregou uma disposição mental reprovável. Deus permitiu o homem caminhar pelos seus próprios valores e princípios. Aí ele decidiu o que é melhor para ele. A tomar decisão. A gente acha, mas irmãos, aqui eu preciso tocar nesse ponto, e muitos defendem isso, defendem isso para que Deus não seja cruel, né? Porque dizer que o homem tem a escolha da sua vida e a escolha da sua salvação, para essas pessoas parece que Deus é menos cruel. Mas Deus seria menos cruel deixando que uma pessoa que está para tirar a sua própria vida, se destruir, continuasse tomando essa decisão? Não seria da mesma forma um Deus cruel? Sabendo que a pessoa vai se destruir, que ela vai se matar, aí você permite porque você é bondoso demais para interferir na decisão dela. Entendeu? Você está vendo a pessoa com uma arma na cabeça e vai atirar, aí Deus fala: não, eu não posso intervir na decisão dela, não posso fazer nada porque ela tem a livre escolha da vida dela. Porque se eu intervir na vida dela, eu vou ser mal. Me parece confuso isso, porque talvez Deus continue sendo mal nessa perspectiva que as pessoas querem colocar. Mas perceba que a Bíblia mostra que Deus está castigando o homem pelo seu pecado. De que maneira? Deixando o homem viver aquilo que ele quer viver. Deixando o homem caminhar pelo que ele quer caminhar. Dando ao homem essa liberdade de fazer o que bem quiser. A questão é que quando o homem tem essa liberdade, ele está caminhando para a morte. A liberdade que o homem acha que tem está conduzindo ele para a morte. Vamos pensar um pouquinho mais nesse texto aqui. Portanto, a ira de Deus é elevada no céu. E vamos ler o que o texto fala de uma forma mais geral. Vamos ler comigo, acompanhe comigo essa leitura de Romanos capítulo 1. Por isso, verso 24, Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Perceba que é o desejo do próprio coração dele, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira.
A liberdade que eles tinham foi trocada pela mentira da liberdade que eles têm hoje. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? É uma concordância aqui. Verso 26. Por causa disso, de novo, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, de novo, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornando-se o quê? Cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Olha como fecha o texto. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Perceba que lá em Gênesis, o dia que você comer, certamente morrerá. Então, por isso que ele fala, embora conheça o justo decreto de Deus, é morte certa para quem caminha nesse tempo. As pessoas praticam, e as pessoas que praticam isso vão morrer. Ele fala, não somente praticam, mas também incentivam, aprovam aqueles que vivem essa liberdade, essa escolha absurda em que as pessoas estão caminhando para o inferno e acreditando que são donos de si mesmos, que têm a verdade, que possuem todo o conhecimento. Se você ler Romanos capítulo 1 inteiro, você vai perceber quão rico é o conteúdo e quão desafiador é pensar na nossa liberdade a partir dos valores e princípios. Vamos continuar aqui então. Assim, amados irmãos, nós voltamos para aquele primeiro quadro que eu mostrei lá atrás. O sair do Éden, Paulo releu em Romanos 3, dizendo que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas o pecado há um salário, qual o salário é a morte, que é a total separação e a morte eterna. Nós estamos separados de Deus quando somos independentes, quando decidimos a nossa vida, e nós estamos condenados à morte eterna. Esse é o destino de todos os homens. Mas aí então, nós entramos então em um convite, duas consequências, e um convite então, quero hoje fechar esse estudo falando do convite que nós recebemos, porque no mesmo capítulo de Gênesis 3, onde toda essa disfunção e essa consequência, esse preço a ser pago acontece lá em Gênesis capítulo 3, também há um convite no mesmo capítulo 3, olha só, 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De quem aqui o texto está falando? Da pessoa de Jesus. No momento da queda, quando esse mundo entrou em disfunção, quando a independência e o estar sob o controle das coisas trouxe tudo o que nós traçamos aqui hoje, nesse mesmo momento, Deus provê um Salvador. Deus provê alguém que irá transformar a história, que irá assumir a culpa, que irá morrer em nosso lugar, que irá perder a sua própria vida naquela cruz, para que nós tenhamos a vida e a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Ele fala que porá inimizade porque ao longo da história até Jesus, o bem e o mal sempre estavam degladiando. O bem e o mal sempre estavam em lutas e batalhas. A descendência da mulher e o seu descendente viria um Salvador. E interessante é que o texto fala que esse ferirá a cabeça, porque na cruz Cristo esmaga a cabeça da serpente, mas esta ferirá o calcanhar, porque ele morre numa cruz de uma forma sangrenta, de uma forma horrenda, para garantir a mim e a você a verdadeira liberdade nele. Assim, amados irmãos, nós encontramos o homem que troca Deus pelo controle, troca a relação com Deus para ter o controle da sua vida e ser como Deus, e você viu as consequências disso, e você encontra Deus trocando a morte
pela vida. O Deus que olha ao seu povo, os seus filhos que iriam morrer, Ele troca a morte deles para dar, Ele se coloca como aquele que iria morrer para que nós tenhamos a vida eterna. Olha só alguns textos que falam sobre isso. 2 Coríntios 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Coloquei Jesus entre aspas para você entender aí, ó. Entre parênteses aí, olha só. Ele tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele, Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Jesus assume o teu lugar, Ele morre naquela cruz para salvar a sua vida e para te fazer verdadeiramente livre. Olha só, João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus entrega o seu Filho, em Gênesis capítulo 3,15, e João 3,16 testifica isso, para que aquele que crê em Jesus, que decide depender de Deus, que quer entregar o controle da sua história, da sua vida para Deus, para viver os princípios e valores deles, para ser servo dele, tenha a vida e não pereça, porque o salário do pecado, lembra que fala, é a morte. Romanos 10:9. Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando você crê em Jesus como seu verdadeiro e suficiente Salvador, você é salvo. Em outras palavras, o que você encontra aqui, amado irmão, é o que? Entregue o controle da sua vida a Deus. Querer ter o controle de tudo, amado, querer mandar em tudo, é decorrência do pecado. E geralmente o querer ter o controle de tudo faz com que as coisas não caminhem para a vontade de Deus. Mas quando você encontrar o controle da sua vida, do seu trabalho, da sua família, da sua igreja para o Senhor, e vive o que Deus quer da sua vida, você se torna verdadeiramente livre. Você depende de um Deus que é soberano, que é poderoso, que morre no seu lugar, que morre no meu lugar, para nos garantir a vida eterna. Você depende de um Deus que é verdadeiramente bom, que é verdadeiramente santo e que está constantemente nos abençoando com sua graça, com o seu amor. Assim, você é convidado nesta manhã de domingo a entregar seu coração, a entregar sua vida completamente a esse Deus que faz nova todas as coisas. Você é convidado nesta manhã a perceber que ter o controle das coisas, achar que você tem o controle da sua vida, achar que você tem a expertise e a condição de conduzir sua própria vida, vai levar você a fazer aquilo que Deus não quer. Porque nós vivemos num mundo que é disfuncional. Em todas as áreas da nossa vida nós vivemos num mundo disfuncional. Não era para ser assim o mundo que Deus criou. E a gente fazendo o que a gente quer, a nossa decisão, a gente vai pecar contra Deus. Porque nós não somos tão corretos para acertar todas. Mas quando nós entregamos o controle para Deus, a nossa vida para Deus, a gente então consegue vivenciar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Assim, nesta manhã, quero convidar você a refletir e praticar em duas questões muito importantes. Primeiro, nosso desejo de estar no controle de tudo e todos é reflexo da desobediência de nossos primeiros pais. Já vimos que viver assim é caminhar para a própria morte. Você consegue identificar hoje, depois que nós conversamos aqui, que essa tendência a querer ter controle de tudo é natural, do que aconteceu em Gênesis 3, e que o caminho que isso está tomando muitas vezes não é de somar, mas é dividir, é de causar aquilo que Deus não espera. A gente precisa repensar seriamente nisso, a gente precisa de forma muito séria e honesta repensar naquilo que Deus tem para todos nós. Uma segunda coisa, Jesus morre na cruz para que você perca o controle de sua vida e seja verdadeiramente feliz. Você quer entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Quando Cristo morre naquela cruz, Ele morre para que você seja verdadeiramente livre, para que você de fato receba a vida eterna, para que de fato você o conheça como Senhor e Salvador da sua vida. Ele morre naquela cruz para garantir para você a liberdade. Cristo nos salvou para a liberdade. Por isso,
Não viva na escravidão do seu próprio eu, do pecado, porque você viu ao longo do estudo hoje a disfunção que causou os nossos primeiros pais querendo a não dependência, querer ter o controle das suas vidas. Entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Entrega a sua família, teu trabalho, a sua igreja, as suas relações, os seus negócios na mão de Deus. Dependa dele e seja realmente livre conforme ele deseja para cada um de vocês. Que Deus possa nos ajudar a repensar seriamente a nossa vida e que nós venhamos sim, para a glória de Deus, perder o controle da nossa vida, para que Deus reine soberanamente, de forma abençoadora na nossa história, na nossa vida e na nossa família. Que eu e você possamos nos render a esse amor soberano que tem transformado a nossa vida dia após dia. Que nesta manhã de domingo, nessa EBD online desafiadora para mim e para você, a gente possa perder o controle da nossa vida para que Deus tenha o controle de todas as coisas que nós precisamos. Que Deus abençoe e nós vamos estar então partindo agora para o encerramento dessa EBD online. Pela graça de Deus, nós somos mais um domingo desafiado e que a gente possa realmente entregar o controle da nossa vida para Deus. Amados irmãos, como pastor de uma igreja e junto com uma liderança responsável, nós temos tido a orientação de Deus e o entendimento bíblico que nós devemos a cada estudo, a cada pregação, não somente dar manutenção ou gerar um breve conhecimento no coração dos membros dessa igreja. Nós temos o desejo que você, que é membro desta igreja, ou que nos acompanha nas redes sociais, nós temos o desejo que a gente possa, de fato, desafiá-lo a repensar seriamente na sua vida, porque o Evangelho é prática, o Evangelho é poder de Deus, é transformação para o nosso coração. Então, o nosso desejo, com cada estudo que a gente propõe aqui, é levar você, que nós amamos e temos um carinho especial, a repensar a sua vida. Não se sinta atacado pelo que você escuta aqui, mas perceba Deus desafiando você a dar um passo além, um passo à frente, para compreender o que Deus espera de você como um cristão em meio a uma sociedade que despreza e que desacredita do Deus Criador. Você é convidado a essa mudança de vida nesta manhã, e o nosso desejo é que essa escola dominical tenha desafiado você e abençoado a sua vida, para que as suas relações sejam baseadas naquilo que Deus quer para a sua vida e não aquilo que você acha que é melhor. Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, sua igreja. Nesta manhã, quero convidar você a, de fato, caminhar naquilo que Deus quer. Quero convidar você também nesta manhã a nos ajudar. Como que você pode ajudar? Primeiro, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, curtir lá, compartilha. Quando você inscrever, não esquece de apertar o sininho para que você seja sempre lembrado dos vídeos que nós vamos estar colocando aqui. Amados, esse trabalho que nós fazemos aqui é com muito amor e dedicação para que mais pessoas alcancem. Então, quanto mais pessoas se inscreverem no canal, interagirem no canal, a gente vai espalhar essa mensagem para mais pessoas. Da mesma forma no Facebook, você está vendo também esse link especial aqui, para você se inscrever também, aliás, curtir nossa página, colocar para ser um seguidor da página, compartilhar. Quando colocar uma postagem na página, comenta, interage nessa página, porque isso agrega para que mais pessoas possam ouvir. Como eu falei no começo, é uma forma que você tem de levar o Evangelho e compartilhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Então, a gente conta com você nesse trabalho missionário aí na igreja. Conto com suas orações também para a nossa igreja. Agora à noite, às 7 horas, nós vamos ter nosso culto presencial. Você que está liberado para participar e não deu o nome ainda, manda o nome para a gente. Você que ainda está em restrição, tem que ficar em casa, eu convido você a estar assistindo também às 19 horas no YouTube, nesse mesmo canal, o link que nós temos da pregação de hoje, do tema da tristeza para a alegria, uma mensagem especial ao seu coração, ok? Lembrando então, às 19 horas, 7 da noite, culto presencial na Rua Capitão Otávio Ramos 281 e o culto online para aqueles que não podem vir à igreja ainda, tá bom? Que Deus abençoe você tremendamente. Não esquece, depois do culto, transmitir, você pode também acessar o Momento Kids, que é um trabalho especial para os nossos filhos, para que a gente possa de alguma forma abençoar nossas crianças, para que eles possam estar ali em comunhão com a palavra de Deus. Quero convidar você a orar neste momento,
Agradecendo ao Senhor por esta manhã, por esse tempo que nós reservamos aqui de quase 1 hora para ouvir a palavra de Deus, para refletir, para cantar e para aprender um pouco mais. Então, se você foi abençoado, coloca um amém aí, glória a Deus, e ore por nós, ok? Vamos estar orando, amados irmãos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por esta manhã de domingo, por essa EBD Online, a melhor escola do mundo, porque é a escola que fala sobre o Senhor, a escola que fala da palavra, por isso ela é especial aos nossos corações. Nos abençoe, nos guarde com teu amor, nos guarde com a tua presença, para que nada venha a faltar aos nossos corações. Abençoe cada irmão que está assistindo, as suas famílias, o seu trabalho, que nós possamos vivenciar na graça de Deus, sendo derramado sobre os nossos corações. Que em nome de Jesus, tua presença, que é real em nossas vidas, possa nos transformar cada dia mais. Que nós possamos viver um evangelho que glorifica o seu nome, que traga glória ao Senhor, e nós possamos viver para isso. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, abençoe o nosso culto à noite, nosso trabalho com as crianças, que a tua graça e teu amor se manifestem sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, um excelente restante de domingo. Você que vai estar no culto presencial, eu estou ansioso para ver você, e você que vai estar no culto online, vai ser um tempo abençoado mais uma vez para conversarmos sobre a palavra de Deus e refletirmos sobre as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe, um excelente domingo a todos.